No mundo que parece, sinceramente, cada vez mais caótico, essa busca por tranquilidade é algo que nunca envelhece, né? Mas e se a resposta estivesse num manual super prático, escrito há quase 2000 anos, por um filósofo que, acredite, já foi escravo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas lições de Epicteto sobre como encontrar a paz interior. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Como a gente navega por todas as tempestades da vida sem perder o nosso eixo? Epicteto, olha, ele oferece uma resposta que é surpreendentemente direta. E tudo começa com uma única ideia fundamental. Ok, vamos direto ao ponto. Para os estoicos, e principalmente para o Epicteto, a origem de quase todo o sofrimento humano não é o azar, não é o destino, é uma confusão. Uma confusão básica sobre o que a gente pode e o que a gente não pode controlar. É tipo uma armadilha da nossa própria mente. A gente foca no que não pode mudar e acaba esquecendo do poder que tem sobre as nossas próprias reações. Agora, o que é genial aqui é a simplicidade radical dessa divisão. Dá uma olhada. Na coluna da esquerda está o nosso universo interior. O que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente escolhe. É aqui e só aqui que mora todo o nosso poder. E na direita, bom, aí são os fatores externos. Tentar controlar isso aí é a receita perfeita para a frustração. E essa frase, essa é a regra de ouro. É a aplicação prática daquela ideia toda. Internalizar isso é como ter uma bússola para a tranquilidade, sabe? É um lembrete constante para a gente direcionar nossa energia não para lutar contra o incontrolável, mas sim para moldar nossa resposta interior. Certo. Se a gente não controla os eventos lá fora, o que exatamente a gente controla? Epicteto aponta para uma única coisa: o nosso julgamento sobre esses eventos. É aqui que a mágica acontece de verdade. Essa é uma das sacadas psicológicas mais poderosas de toda a filosofia. Pensa bem, a morte, por exemplo, não é terrível em si. Se fosse, Sócrates teria se apavorado com ela. O que perturba é a ideia de que a morte é ruim. A dor não está no fato, mas na nossa interpretação do fato. E esse esquema ilustra isso de forma brilhante. Acontece alguma coisa, um evento externo. Mas ele não causa diretamente a nossa emoção. Tem um passo crucial no meio: o nosso julgamento. É nesse segundo passo que a gente tem total poder para escolher nossa resposta e, por consequência, nosso estado de espírito. Então, beleza. Se o poder está no nosso julgamento, a pergunta que fica é: como é que a gente treina esse julgamento no meio da confusão do dia a dia? A beleza do estoicismo de Epicteto é que não é só teoria, é um verdadeiro kit de ferramentas prático. Vamos dar uma olhada em algumas das mais importantes. Isso pode até parecer passividade, mas na verdade é o exato oposto. É uma aceitação radical e, mais importante, ativa da realidade. É parar de brigar com o que não pode ser mudado e encontrar paz no fluxo da vida, seja ele qual for. É uma estratégia poderosíssima para uma vida serena. Então, o ponto central aqui é alinhar nossos desejos com aquela dicotomia do controle. Desejar só o que depende da gente, como ser uma pessoa melhor, e ter aversão só ao que também depende da gente, como agir de forma errada. Isso, na prática, nos torna à prova de frustração. Que metáfora fantástica, né? A gente não escolhe as circunstâncias, se nasce rico ou pobre, alto ou baixo. Mas a gente sempre pode escolher como vai desempenhar nosso papel. A excelência não está no papel que recebemos, mas na nossa atuação. E aqui a gente vê conselhos bem práticos. Leva uma ofensa, a dor vem do nosso julgamento, não das palavras em si. Sofre uma perda, a perspectiva de que estamos devolvendo algo ao universo. Orientação geral é evitar ostentação, evitar consumo excessivo, é um verdadeiro guia para simplicidade e resiliência. E essa citação amarra bem o ponto sobre exibicionismo. O objetivo não é ficar falando sobre filosofia, é viver a filosofia. As ações são o fruto. A filosofia tem que ser digerida e transformada em lã e leite, sabe? Em atos virtuosos e não em discursos vazios. Já caminhando para a conclusão, Epicteto meio que reformula toda essa filosofia. Não se trata de um conjunto de regras duras, mas sim do cultivo de uma habilidade interna. Pensa em aprender a tocar um instrumento musical. É a mesma lógica. Esse progresso, que os estoicos chamavam de prokopton, não é moleza. Exige atenção constante aos nossos pensamentos. E quando a gente falha, porque todo mundo falha, não é para se desesperar. É só para levantar e voltar para a prática. Imediatamente. E talvez este seja o grande ensinamento de tudo isso.
A liberdade de verdade, a felicidade que dura, não está lá fora, nas circunstâncias ou no que a gente possui. Elas são cultivadas aqui dentro, como uma habilidade, nos tornando independentes do que quer que a vida jogue na nossa frente. Para a gente terminar, fica essa provocação. Se tudo que está fora do nosso controle é, de certa forma, só um empréstimo do universo, o que é que dá para a gente praticar devolver hoje, liberando um pouco o apego e, quem sabe, encontrando um pouco mais de paz no processo?